'cause you're sweet and lovely, girl. I love you. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Fran Borges, esse é o Poesias, Prosas e Algo Mais. E a partir de hoje temos um novo tipo de vídeo aqui no canal e também um novo membro, esse aqui do meu lado. Ele é o Diogo, também conhecido como meu marido. E ele vai falar aqui sobre cinema e adaptações, né, adaptações literárias. Fala mais um pouco aí, Diogo, o que você vai falar aqui pra gente? Bom, pessoal, eu vou falar sobre adaptações literárias, basicamente. Filmes que vieram de livros ou quadrinhos em geral. De vez em quando vamos falar sobre algum filme, alguma sequência de livros de algum autor ou livros avulsos de algum autor. Mas de início, hoje, para dar início aos trabalhos, nós vamos falar de um filme que é baseado num conto, que é de um livro que a Franciele comentou semana passada, que é Realidades Adaptadas, o nome do livro. O conto é Segunda Variedade, é o segundo conto do livro, tá? Ele foi escrito em 1953 e basicamente, e o filme na verdade, né, foi filmado em 1995 e se chama Screamers, Assassinos Cibernéticos. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho do conto, depois um pouquinho do filme e as minhas impressões do filme e as nossas impressões do conto. O conto foi escrito em 1953, tá? Sob o título, como eu já comentei, Segunda Variedade, e ele fala basicamente sobre a corrida armamentista. Ele foi escrito na época da Guerra Fria, na época que os Estados Unidos e a União Soviética lutavam, de uma forma não explícita, né? Mas basicamente o conto ele fala sobre um caso que aconteceu que é fictício, em que a União Soviética lançou ogivas nucleares nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos se dizimaram e a partir daí os americanos tiveram que criar uma base na Lua e irem morar lá, né? Só que para conseguir, vamos dizer assim, enfrentar os russos, os americanos inventaram uma máquina chamada, no livro, de garra. O que ela faz? Ela uma espécie de como é que eu vou explicar, de um bicho que sai uma máquina, e o bicho que sai do chão e só tem um propósito, matar pessoas. Só que o conto ele se desenvolve a partir daí. A grande questão do conto não é a guerra entre Estados Unidos e União Soviética, mas sim o desenvolvimento dessas, entre aspas, máquinas. Elas começam a criar, se autodesenvolver e se reproduzir sozinhas, e elas vão criando novas versões delas. O título do conto faz alusão a uma segunda variedade que nós só descobrimos qual é na última página do conto. Basicamente, do conto é isso. Já em relação ao filme, que é uma ficção científica, com aspectos meio do filme Alien, porque é um sci-fi meio terror, ele pode-se dizer que é uma distopia, porque ao contrário do livro, ele se passa em 2078, tá? Num planeta chamado Sirius B. Tem lógica, porque quando o filme foi feito já não existia mais a Guerra Fria e não tinha muito mais por que focar sobre essa relação entre Estados Unidos e União Soviética. Agora a luta é entre dois grupos chamado NEB, que é New Economic Bloc, e Aliança, né? O filme é estrelado pelo Peter Weller, que é mais conhecido pela série Robocop, né? Só ele viu? E ele faz parte da Aliança. A Aliança, no caso do filme, seria os Estados Unidos, que é o grupo que criou a máquina. Só que no decorrer do filme ele vai descobrindo que
existe, igualzinho o conto, outras versões da mesma, versões mais apuradas, mais envolvidas da máquina, né? No filme, a luta que há entre esses dois grupos é por causa da energia, que é um tema muito atual nos dias de hoje, né? Sobre o filme, basicamente, para quem gosta de uma ficção científica, pode se interessar, porque ele tem os seus elementos de ficção científica, mas para quem quer efeitos visuais bem modernos, vai ter dificuldades em alguns pontos, porque o filme já está datado, algumas cenas ficam bem claras que o filme já está datado, mas funciona como um sci-fi, apesar de que o final do filme, lá, o terceiro ato, ele tem alguns problemas de continuidade, vamos dizer assim, porque fica meio sem pé nem cabeça. Não foi tão bem, agora já pulando para o conto, não foi tão bem amarrado como o conto é. O conto, na minha opinião, não consigo ver nenhuma falha, é um conto excelente, em que o autor expõe várias questões, entre as quais quem é humano, quem não é humano, porque tanto no livro quanto no filme a gente fica com uma questão que quem é humano e quem faz parte dessa raça, vamos dizer assim, essa nova raça. Então são questões filosóficas que o conto pontua ali bem interessante, enquanto que o filme só coloca na superfície. Eu acho que é isso. Eu gostei bastante do conto, apesar dele não ter sido o meu favorito do livro. Teve outros dois que eu gostei mais. Ele só leu esse por enquanto. Bem isso acho que o Diogo falou, que tem uma parte bem filosófica, a gente já estava conversando ontem, né? Que tem muito a ver também com o Blade Runner, que inclusive é também do mesmo autor, né? Que foi baseado no filme Blade Runner, que é Ovelhas Elétricas, né? Android sonha com ovelhas elétricas, né? E tem esse mesmo, a mesma questão, discute a mesma questão, né? Essa questão filosófica do homem, da máquina. O conto, como o Diogo falou, é bem amarradinho mesmo. Pra quem não tá acostumado com ficção científica como eu não tava, pode estranhar um pouco quando começa a ler, né? Porque eu disse já na semana passada que ficção científica é uma coisa bem viajada, né? O Diogo também que me incentivou, ele comprou esses livros de ficção científica, ele gosta muito de ficção científica, e ele me incentivou bastante a começar a ler. E eu gostei muito, muito da experiência e quero continuar. Esse foi o primeiro livro que eu li. E o conto é muito bom, como o Diogo disse, não tem defeito o conto. É redondinho do início ao fim e o final surpreende. Então, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Damos boas-vindas aí pro novo membro do canal. E bom, a gente fica por aqui. Beijinho pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.